Por questão de ética respeitosa sobre a imagem dos redatores, ocultamos as fontes dos equívocos. Enfermeira aciona a polícia por suspeitar de estupro vulnerável. Temos sempre o cuidado de alertar que o FEB, Fale e Escreva Bem, é curso de redação e expressividade voltado a candidatos ao Enem, a vestibulares e à seleção de vagas de empregos. É importante manter atenção a detalhes, ainda que não se relacionem à gramática ou à ortografia em si. É o caso do trecho que você vê nesta imagem. Erro de digitação, que no frigir dos ovos é falta de atenção. O tema abordado é terrível, é degradante, é inconcebível e assim lamentamos ter de usá-lo neste vídeo, mas é necessário. Sempre instruímos os participantes do nosso curso a ignorarem eventos de equívocos, quando for evidente que se trata de erro de digitação e, obviamente, este não interferir na compreensão ou na gramática. Não há necessidade de destaque do erro, porque, afinal, equívocos acontecem. Entretanto, quando a compreensão se mostrar comprometida, é sempre bom analisar e, se for o caso, corrigir. Observem este trecho. Veja esta construção oracional. O equívoco de digitação dá a entender que o ato do estupro é vulnerável, o que representa um absurdo. O ato em si é deplorável, indignificante, destrutivo. Jamais pode ser encarado como vulnerável. A construção correta é estupro de vulnerável. Aproveitando a oportunidade para demonstrar também nossa indignação em relação ao tema propriamente dito, veja algumas frases que ninguém nunca deve dizer a uma pessoa que passou por essa violência. Esta matéria está no site Universa do UOL. Agora, você é mais forte por causa disso. Mas você tinha bebido muito. Será que não foi consensual? Melhor não dizer nada, ninguém vai acreditar mesmo. Deus só coloca sobre você o peso que você é capaz de carregar. Mas ele era seu namorado, marido, não era? Mas o que você estava fazendo na rua a essa hora e com essa roupa? Filmes que esperamos há muito tempo por uma sequência. Já tivemos oportunidade de comentar que uma boa redação tem muitas características. Algumas delas vão além da gramática, da ortografia. Coesão, coerência, termos bem alinhados e coligados são alguns itens que fazem uma boa expressividade. Note, por exemplo, que o trecho desta chamada da matéria não contém erros ortográficos ou gramaticais. Contudo, na esperança de tornar a linguagem mais popular, o redator empobreceu seu estilo. Essa opção é aceitável em internet, em postagens de redes sociais, em bate-papos descompromissados. Por outro lado, em redação do Enem, de vestibulares ou em produção de peça oracional escrita durante o processo de seleção de empregos, é claramente fonte de negatividade para o candidato. Veja algumas maneiras de tornar a comunicabilidade mais, digamos, próxima da boa expressividade, sem alterar o foco da mensagem. Filmes cuja sequência esperamos há muito tempo. Filmes dos quais se espera sequência há muito. Esperamos sequência destes filmes há muito tempo. Observe que, na segunda sugestão, prescindimos da palavra tempo, ou seja, foi descartada. Afinal, o verbo haver, nesse caso, já indica tempo, ocorrência temporal. Trata-se de estilo de escrita, sobre o qual já falamos muito em outros vídeos. Ao contrário da seção de equívocos, temos satisfação em apresentar a fonte dos acertos. Lula chega a Brasília, vistoria Planalto e vai ao STF para encontro com ministros da Corte. Lembrete, crase é a fusão, contração do artigo com a preposição a. O acento chama-se grave.
Em muitos vídeos do FEB Fale e Escreva Bem, mostramos equívocos relacionados ao uso da crase. Temos satisfação em mostrar nesta imagem um acerto. O verbo chegar é regido pela preposição a, mas Brasília é termo que não exige o artigo a. Não havendo um deles, não é possível fundir. É fácil saber se um termo requer ou não o artigo a. Basta imaginar como se acompanharia da preposição de. Se fizer sentido, não há artigo. Veja, Lula chega da Brasília. Faz sentido? Não, não faz. Se fizesse sentido, o artigo a seria acompanhante. Veja mais uma construção. Lula chega de Brasília. Faz sentido? Sim. Então não há o artigo a, e sim a preposição de. Agora, veja outra localidade. Lula chega de Bahia. Soa bem? Não. Então, o correto é da Bahia. Observe. Nesse caso, a crase. Lula chega à Bahia. O presidente do partido de Bolsonaro distancia-se do vergonhoso assalto a Brasília. A intenção da nossa equipe era parabenizar o redator desta chamada. Ele acertou ao não apor crase em Brasília, como você viu na imagem anterior desse vídeo, e ao aplicar a ênclise em distancia-se. Já falamos em outros vídeos que a colocação pronominal formal mais acadêmica é a ênclise, ou seja, sempre que usar verbos em situação que precisem de pronome, coloca-se nesta ordem: verbo e pronome. Essa regra é contrariada somente em casos em que haja algum termo atrativo, conjunção, advérbio, expressões negativas, etc. O trecho da imagem não apresenta qualquer atrativo, portanto, o redator aplicou a ênclise corretamente. Assim, merece elogio, mas o digitador não. Note que o nome do ex-presidente foi digitado incorretamente. Essa é a razão pela qual ocultamos a origem do texto. Certamente isso nada tem a ver com gramática ou ortografia, mas com falta de atenção. Veja que falta faz um bom revisor de textos numa redação jornalística. Afinal, esse pequeno erro pode arranhar muito a imagem do veículo informativo. A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez compartilha essas opiniões. Os Estados Unidos devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida, tuitou neste domingo, quase 2 anos depois do dia em que o Capitólio dos Estados Unidos foi atacado por fascistas. Observamos movimentos fascistas no exterior tentando fazer o mesmo no Brasil. Você já ouviu ou leu muitas construções oracionais com a sequência compartilhar o mesmo ambiente, compartilhar o mesmo carro, etc. É vício de linguagem que poucos ouvintes ou leitores notam, mas ao qual os analistas de provas oficiais prestam máxima atenção. Observe este trecho. Gabriel Stargardter, jornalista da Reuters, foi primoroso no uso do verbo compartilhar. Afinal, o prefixo com do verbo já introduz a ideia de mesmo, pois não se pode compartilhar algo diferente. Parabéns ao jornalista.